prezados. Para quem acha que tudo que se fala neste canal são teorias conspiratórias, são pessoas que ainda não acordaram ou negam-se a enxergar a realidade. A imposição do fascismo sanitário é prova que a ditadura dos dominadores globais já se instalou. A questão que se impõe agora é se perguntar: por que aceitamos esse nível tão deplorável e amargo de escravidão? Então, se você gosta do conteúdo deste canal, deixe seu like, compartilhe, faça um comentário e recomende para seus amigos e familiares que também se interessam por esses assuntos que estão modificando a nossa maneira de ser. No vídeo anterior, fiz excertos do livro A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter, em que ele trata de como o esquerdismo é sim uma loucura. Trago hoje uma thread do Dr. Alessandro Loyola que ele publicou no Twitter em agosto de 2020 e esclarece um pouco mais sobre essa questão. Abre aspas para o Dr. Loyola. A mentalidade esquerdista defende tudo que possa causar dor e sofrimento, não porque se ame ou sofrer, mas porque reclamar de algo é o que ocupa todo o centro da vida de um esquerdista. O objetivo não é o sofrimento em si, mas ostentar legitimidade em seus protestos. Assim, eles dividem as pessoas em sexos e depois reclamam da masculinidade. Separam os sexos em cores e então denunciam a discriminação. Desmembram as cores em classes, depois lutam pelo fim da exclusão social. Roubam a olhos vistos, então gritam pelo fim da corrupção. São cúmplices de muitos desaparecimentos, depois erguem faixas contra a violência. Degeneram o Estado em tirania, então erguem a voz em defesa das instituições democráticas ou do tão batido Estado democrático de direito. Negam a natureza humana e a essência do próprio mundo e então marcham pela revolução que vai ser a redenção da humanidade. Ora, se as mentalidades esquerdistas não representam casos psiquiátricos graves, então eu não sei mais o que são casos graves em psiquiatria. Fechar aspas para o Dr. Alessandro Loyola. Sobre esse tema também, o professor Olavo de Carvalho diz que o comunismo não é um grande ideal que se perverteu, é uma perversão que se vendeu como um ideal. E sobre isso, quem propagou todas essas ideias, principalmente aqui no Brasil, foi o nefasto, o maligno Antônio Gramsci, que disse que todas a ideologia esquerdistas deveria avançar pelas instituições, pelas universidades e pelas escolas, pela arte, de tal forma que todos se tornariam socialistas sem mesmo saber. Mas esses dominadores globais não estão contentes só com o espalhamento de suas doutrinas. Eles usam técnicas para que a humanidade fique de joelhos e, quem sabe, até passem a andar de quatro por medo de vírus. Uma das técnicas de lavagem cerebral e de tortura e de dominação mental, de manipulação mental, é a técnica conhecida como DDD, debilidade, dependência e pavor. Este amplo processo de lavagem cerebral torna a vítima dependente do seu torturador, através do medo constante, de tal sorte que ele prefere viver preso do que estar em liberdade. As técnicas DDD estão claramente sendo usadas neste pandemônio. São 8 passos que foram
publicados pelo Report Torture de 1972 da Anistia Internacional. O primeiro passo: isolar a vítima e fazer com que ela perca contato com o mundo lá fora. No pandemônio, usou-se o isolamento social, o confinamento, para que as pessoas não se encontrassem, não pudessem trocar ideias e, principalmente, para que não enxergassem a realidade do que estava realmente acontecendo lá fora. Segundo passo: controlar a percepção da vítima sobre a realidade. Este controle é exercido pelas mídias, principalmente pela TV e pelo jornal. Durante esses meses, bastava ligar a TV e abrir os jornais para assistir o controle sobre esta população confinada. Terceiro passo: levar os confinados à exaustão física ou mental. O importante é tirar a população do eixo com longos períodos de confinamento, longos períodos de ócio e também, em cima disso, desenhar um cenário de destruição iminente. E é o que estão tentando ainda fazer agora com a cepa africana. Quarto passo: alimentar a ansiedade e o estresse com ameaças, bombardear a vítima com ameaças e terrorismo psicológico. Foi isso que vimos em tempos de pandemônio, com as pessoas morrendo de medo de morrer, desculpe a redundância, ou de perder alguns amigos e familiares, além de perder seus empregos e seus negócios. As crianças foram extremamente sacrificadas, pois foram torturadas com a possibilidade de contagiar os seus avós. Tudo isso causando estresse e ansiedade num nível absurdo. A história vai contar todos esses desastres. Quinto passo: praticar indulgências ocasionais, permitir algumas concessões ocasionais para premiar a vítima e para que ela coopere com o torturador e ganhe essas indulgências. Por exemplo, se você usar máscara, passar álcool gel a cada hora, não chegar perto de ninguém, colocar a picadinha no seu braço, talvez no ano que vem, então, não haja mais confinamento, você possa viajar, ou você possa até, quem sabe, comemorar o Natal com sua família. Sexto passo: exibir manifestações de onipotência, fechar a economia, passar por cima da Constituição, mandar prender, mandar fechar estabelecimentos, interferir na dinâmica interna das famílias, proibir festividades, obrigar o uso de uma substância experimental. Sétimo passo: fomentar a degradação do ser humano, punir publicamente de forma humilhante, arrastar cidadãos honestos como bandidos, fechar lojas e associações como se fossem bocas de fumo, estimular o desleixo, a falta de cuidado com o corpo. Isto reduz o indivíduo a servo. E agora, fazer com que o indivíduo carregue uma comprovação de que ele participou de um experimento que não se sabe a que vai dar. Oitavo passo: reforço das demandas triviais, mudar as regras a todo momento. Isso desenvolve um conformismo com as restrições impostas por medo de que restrições mais severas ocorram no futuro. E essas mudanças constantes no discurso estamos vendo todo dia, com as falas da OMS, com as falas do Dr. Fraude, com as falas do presidente dos Estados Unidos e também com as falas do maior cientista que apareceu nos últimos tempos, o Titio Gates. Ele é cientista, virologista, infectologista, né? Ele é tudo. Tudo isso faz com que as pessoas tenham
medo de perder a liberdade, pois elas perdem a perspectiva de futuro, elas ficam incapazes de fazerem projetos, algo que é fundamental para que mantenhamos a humanidade. Prezados, é hora de ver que todos esses passos foram e ainda estão sendo aplicados no maior experimento de controle da história da humanidade. É hora de se ver em que estágio de aceitação se está e acreditar que não haverá volta se não fizermos isto parar. O que você vai fazer sobre isso? Essa é a questão que você tem que levar em consideração na hora em que você colocar a sua cabecinha no seu travesseiro. E também temos visto agora que a tática é constranger os não picados, acusando-os de egoístas e pouco preocupados com a coletividade. Não, isso não é egoísmo, isto é autonomia, isto é direito à liberdade individual, é a capacidade de cada um pensar por si próprio e também é a capacidade de exercermos uma das virtudes cardinais, que é a prudência. E além do mais, prezados, não é o indivíduo que deve proteger o outro. Não é o fato de eu não tomar um remédio para a dor de cabeça que vai impedir que você o tenha. Então não é o indivíduo que deve protegê-lo, é o soro milagroso que você inoculou no braço que deve ser eficiente e eficaz para evitar a doença. Se isso não acontece, procure o verdadeiro responsável. Eu sou Thaís Scalco Corazza e hoje são 26 de novembro.